Hoje começamos o livro de Oséias. No capítulo 1, o Senhor inicia seu ministério profético por meio de Oséias com um mandamento radical: desposar uma mulher dada ao adultério, Gomé, e aceitar seus filhos adulterinos. Esta união é uma parábola viva que simboliza a relação entre Deus, Oséias, e Israel, Gomé, uma nação que procedeu mal e foi infiel ao Senhor. A infidelidade de Israel é profetizada nos nomes dos 3 filhos do profeta, que são nomes de juízo e rejeição: Jezrael, Lo-ruama e Lo-ami. Apesar do juízo para Israel, o Senhor promete salvar a casa de Judá de maneira milagrosa e não militar. Vamos à leitura. Oséias capítulo 1. Palavra do Senhor dirigida a Oséias, filho de Beeri, no tempo de Osias, de Joatã, de Acás e de Ezequias, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Início da palavra do Senhor a Oséias. Disse o Senhor a Oséias: vai e despoja uma mulher dada ao adultério, e aceita filhos adulterinos, porque a nação precedeu mal para com o Senhor. Foi-se ele e desposou Gomer, filho de Deblaim. Esta concebeu e deu-lhe um filho. O Senhor disse a Oséias: chama-o Jezrael, porque dentro em breve punirei a casa de Gel pelos massacres de Jezrael e porei fim à dinastia da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel na planície de Jezrael. Ela concebeu de novo e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias: chama Lo-ruana, porque não terei mais amor à casa de Israel, mas exterminarei completamente. Amarei, entretanto, a casa de Judá e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Não os salvarei pelo arco, e pela espada e pela guerra, nem pelos cavalos e cavaleiros. Tendo desmamado Lo-ruana, concebeu de novo e deu à luz um filho. O Senhor disse: chama-o Lo-ami, porque já não sois meu povo e eu não sou vosso Deus. No capítulo 2 de Oséias, se inicia com a promessa da reversão total do juízo. Os nomes de rejeição do capítulo 1 são transformados em Lo-ami, torna-se Ami, e Lo-ruama, torna-se Ruama. O restante do capítulo detalha o processo de Deus para reconquistar sua noiva infiel, primeiro por meio do juízo corretivo, desmascarando a ilusão de que os ídolos Baal são a fonte de sustento. Em seguida, pela graça restauradora, Deus atrai Israel para o deserto, onde falará ao seu coração, e a desposará para sempre, conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. A promessa final é a plenitude da bênção e o conhecimento restaurador do Senhor. Oséias capítulo 2. Os filhos de Israel serão tão numerosos como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Em lugar de lhes dizer Lo-ami, serão chamados filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e de Israel se reunirão, constituirão para si um único chefe e transbordarão de seu território, porque será grande o dia de Jezrael. Vossos irmãos serão chamados Ami e vossas irmãs Ruama. Protestai contra vossa mãe. Protestai, porque já não é minha mulher e já não sou seu marido. Afaste ela de sua face, suas fornicações e seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não as desnude como no dia de seu nascimento, e não a torne como o deserto, para que eu não a reduza a uma terra seca e não a deixe perecer de sede. Não terei compaixão de seus filhos, porque são adulterinos. Sim, sua mãe cometeu adultério. Desonrou-se aquela que o concebeu. Ela disse consigo mesma: seguirei os meus amantes, que me dão meu pão e minha água, minha lã e meu linho, meu óleo e minha bebida. Por isso fecharei com espinhos o seu caminho e o cercarei com um muro. Ela não encontrará mais saída. Perseguirá os seus amantes, mas não os alcançará. Ela os procurará, mas não os encontrará. Então dirá: voltarei para o meu primeiro marido, porque eu era outrora mais feliz que agora. Ela não reconheceu que era eu quem lhe dava o trigo, o vinho e o óleo, a quem lhe prodigalizava a prata e o ouro que se consagra a Baal. Por isso retomarei o meu trigo no seu tempo, e o meu vinho na sua estação. Retirarei minha lã e meu linho, com que cobri a sua nudez. Vou descobrir sua abjeção aos olhos de seus amantes, e ninguém a libertará de minha mão. Porém fim a todos os seus divertimentos, suas festividades, suas luas novas, seus sábados e a todas as suas festas. Devastarei sua vinha e sua figueira, das quais dizia: eis a paga que me deram meus amantes. Farei delas um matagal que os animais selvagens devorarão.
Eu as farei espiar os dias de Baal, quando lhes queimava ofertas, ataviada de seu colar e de suas joias, para cortejar os seus amantes, sem pensar mais em mim, oráculo do Senhor. Por isso a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então lhe darei as suas vinhas e o vale de Jacó, como porta de esperança. Aí ela se tornará como no tempo de sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais meu Baal. Não lhe deixarei mais na boca os nomes de Baal e ninguém pronunciará tais nomes. Farei para eles naquele dia uma aliança com os animais selvagens, as aves do céu e os répteis da terra. Farei desaparecer da terra o arco, a espada e a guerra, e os farei repousar com segurança. Eu a desposarei para sempre, conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Eu a desposarei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Naquele dia, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e eles atenderão à terra. A terra atenderá ao trigo, ao mosto e ao óleo, e estes atenderão a Jezrael. Farei dele para mim uma terra bem semeada. Usarei de misericórdia com Lo-ruana, e lhe direi a Lo-amim, tu és meu povo, e ele me dirá, vós sois meu Deus. No capítulo 3 de Oséias, o Senhor ordena a Oséias o ato final e supremo da profecia. Ama de novo a uma mulher que foi amada de seu amigo e que foi adúltera. Gomé, provavelmente caída na escravidão após sua prostituição, é resgatada por Oséias a um preço 15 ciclos de prata e uma medida de cevada. Este resgate simboliza o amor incondicional de Deus por Israel, que ainda se volta para outros deuses. O profeta estabelece um período de purificação para Gomé, que por sua vez simboliza o longo exílio de Israel, que ficará sem rei, sem sacrifício e sem ídolos. O capítulo culmina na promessa final de que, após esse tempo, Israel voltará a buscar o Senhor seu Deus e Davi seu rei, garantindo a restauração total no final dos tempos. Oséias capítulo 3. O Senhor disse-me, ama de novo uma mulher que foi amada de seu amigo e que foi adúltera, pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel, embora se voltem para outros deuses e gostem das tortas de uvas. Adquiria, pois, para mim por 15 ciclos de prata, e um homer de cevada e um leteque de cevada. E disse-lhe, por muitos dias ficarás aí sem te prostituíres, nem te entregares a homem algum, e eu farei o mesmo para contigo. Porque por muitos dias os filhos de Israel ficarão sem rei e sem chefe, sem sacrifício nem monumento, sem efode e terafim. Depois disso, os filhos de Israel voltarão a buscar o Senhor seu Deus e Davi seu rei, recorrerão comovidos ao Senhor e à sua bondade no final dos tempos. Na carta de João, capítulo 5, liga inseparavelmente a fé em Jesus como Cristo, a filiação divina e o amor pelos filhos de Deus. O amor a Deus é concretizado na guarda dos mandamentos, que não são penosos. A razão disso é que a fé em Jesus, o Filho de Deus, é a vitória que vence o mundo. João, então, apresenta o triplo testemunho, que atesta a identidade de Jesus. O testemunho de Deus é a garantia da vida eterna que está em seu Filho, e o conhecimento dessa vida é o propósito desta epístola. Esta certeza gera confiança na oração e no fato de que somos de Deus e o maligno não nos toca. A carta se encerra com a gloriosa confissão de que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e uma advertência final contra a idolatria. 1 João capítulo 5. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e todo o que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele, o Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade. São assim 3 os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 dão o mesmo testemunho. Aceitamos o testemunho dos homens. Ora, maior é o testemunho de Deus, porque se trata do próprio testemunho de Deus, aquele que ele deu do seu próprio Filho.
Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem possui o Filho possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sobre o maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. No Salmo 132, de apenas 3 versículos, proclama a beleza e a bem-aventurança da vida em comunidade e da união entre irmãos. Oh, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. Para descrever a excelência e o efeito benéfico dessa unidade, o salmista usa 2 metáforas poderosas. Primeiro, o óleo da unção, que é comparado ao óleo suave derramado sobre a fronte do sumo sacerdote Arão, e segundo, o orvalho que vivifica. A união é comparada ao orvalho do Hermon, que desce pela colina de Sião. Salmo 132. Oh, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a orla de seu manto. É como o orvalho do Hermon, que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna. No trecho de Eclesiástico capítulo 42, o sábio expressa as intensas ansiedades de um pai, cuja filha é uma preocupação secreta que lhe tira o sono. As preocupações giram em torno da honra familiar: casar-se tarde, ser odiada pelo marido, a perda da virgindade, a infidelidade ou a esterilidade. O conselho paterno é, portanto, de severa vigilância sobre a filha libertina para evitar o insulto dos inimigos e a mofa pública. A seção se expande para uma advertência geral sobre o perigo da beleza e da companhia de mulheres, concluindo com uma afirmação culturalmente carregada sobre a malícia e o valor de um homem mau versus uma mulher que traz vergonha. Eclesiástico capítulo 42, dos versículos 9 ao 14. Uma filha é uma preocupação secreta para seu pai. O cuidado dela tira-lhe o sono. Ele teme que passe a flor de sua idade sem se casar, ou que casada torne-se odiosa para o marido. Receia que seja seduzida na sua virgindade e que se torne grávida na casa paterna. Teme que casada ela viole a fidelidade, ou que em todo caso seja estéril. Exerce severa vigilância sobre uma filha libertina, para que ela te não exponha aos insultos dos teus inimigos e te torne o assunto de troça da cidade, o objeto de mofa pública, e te desonre aos olhos de toda a população. Não detenhas o olhar sobre a beleza de ninguém, não te demores no meio de mulheres, pois assim como a traça sai das roupas, assim a malícia do homem vem da mulher. Um homem mau vale mais que uma mulher que vos faz bem, mas que se torna causa de vergonha e de confusão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.